podcast, eu queria te pedir alguns favores. O primeiro é para se inscrever no canal. Deixa o seu like. Assim vamos saber que você gosta deste conteúdo. Faz um comentário aqui embaixo para nós. Sugestões são sempre bem-vindas. E por último, clica lá no sininho na página da Pump. Assim você vai ser lembrado do seu podcast preferido. Agora sim, o seu podcast já vai começar. Olá, olá, muito boa noite, muito boa noite. Hoje estamos aqui com Politizando e Polemizando e vamos trazer aqui esse assunto, arma liberada e o descontrole. Você concorda, não concorda, acha que está certo? E puxamos aqui dois temas para poder estar falando sobre isso, que é a respeito daquele caso em Aracruz, né, do menino que invadiu 2 escolas e acabou matando 4 pessoas e acabou machucando outras 12. E também a gente vai falar sobre os blindados, né? Que o Brasil aí acabou fazendo um contrato de 98 blindados, né? Que vão chegar por aí. E para ajudar a gente aqui hoje, nós temos a Hanna, que vai nos ajudar, já já ela vai se apresentar, e o Guilherme, né? Vamos começar pela Hanna, por gentileza. Obrigada. Quero agradecer a oportunidade, né, o espaço, mais uma vez, estar aqui na Fluxo também. E me chamo Hanna Pereira, tenho 33 anos, moro em São Vicente e atuo especificamente na estratégia política eleitoral, né? Então, aqui na região, também em alguns lugares do Brasil. E, mais uma vez, agradecer o espaço. Bacana, maravilha. Eu fico curioso, Hanna, no período eleitoral e depois desses 4 anos. Eleitoral, não período eleitoral. Tá. O eleitoral, tudo bem. Agora acabamos de ter uma eleição. Os próximos 4 anos, como é que fica a tua atividade em cima disso? Selecionando pessoas? Acaba uma eleição, começa outra. Já fica aquela loucura Exato. da próxima. Não são 4 anos, tem as eleições municipais, então eu tenho Certo. um ano e meio aí. E não só para recrutar, né? Se eu estiver dentro de algum projeto, a gente vai fazer a seleção para a formação. Mas fora isso, eu tenho clientes que estão se preparando para a próxima eleição. Então o trabalho começa assim que termina o anterior. Bacana. E cada vez mais tem pessoas interessadas a ir para esse âmbito político? Como é que você tem visto isso? Esse é um ponto sensível, porque não é que tenha muita gente querendo, a gente tem um fluxo muito grande de entrada e saída. E Certo. hoje esse é um problema, principalmente quando a gente fala de mulheres na política. A gente não tem um trabalho forte de incentivo e de conhecimento também para que elas possam permanecer de uma eleição para outra. Então, chega uma eleição, o que acontece? Elas ficam cansadas, desmotivadas, existe muita violência dentro do período eleitoral e acaba uma eleição, elas somem. Chega na próxima eleição, o partido tem um trabalhão para recrutar novas mulheres. Então tem uma entrada e saída muito grande quando não precisaria se elas tivessem mais capacitação. Legal, bacana, bacana. É algo diferente, né? A gente, por isso que eu faço algumas perguntas assim, porque com certeza muitas das pessoas que nos acompanham não pode não saber, né? Então eu acabo fazendo esse questionamento. E você, Guilherme, qual área que você atua? A gente já sabe que nos bastidores. E qual a tua paixão aí por trás disso que pode estar trazendo aqui nessa parte do politizando e politicando? Bom, boa tarde a todos, primeiramente. Boa tarde, Hanna. Boa tarde, Ranger. É um prazer estar aqui de novo, receber um convite para voltar aqui no Politizando e no Polemizando. Acho que é um programa bem legal que a gente pode debater assuntos com pessoas inteligentes, pessoas que têm sempre a agregar para a sociedade. Bom, eu tenho 27 anos, também moro em São Vicente, sou advogado, sócio do escritório CHC Advogados, que é mais voltado para a área empresarial. Também atua para consumidor, civil, família, mas o foco do escritório sim é ajudar empresas, né? Tirar o trabalho árduo, não o trabalho árduo, mas tirar as responsabilidades que não são dos empreendedores para que nós possamos tratar dessas coisas, esse controle de empregados, controle tributário. Então a gente acaba tirando esses ônus de cima do empreendedor para que ele possa gerir a empresa dele como uma forma mais autônoma e não tendo tanta dor de cabeça. Essa é a minha paixão. A minha paixão é tirar a dor de cabeça das pessoas para que elas possam empreender e exercer seu trabalho na melhor atividade delas, na melhor possibilidade que elas possuem. Uma outra grande paixão que eu tenho, também falei, é a política. Venho de família, minha família inteira trabalhou com política, meu avô foi presidente de sindicato, meu pai já foi candidato a vereador, vice-governador. Então, tenho há muito tempo a política no meu sangue e eu amo estar aqui para debater algo um pouco mais não técnico, não profissional como a Hanna, mas quem sabe um dia também tenho o interesse de buscar me profissionalizar nessa área, porque realmente é uma área que eu acho que é muito interessante estudar, tem muitos temas que podem ajudar todo mundo. Se todo mundo fosse um pouquinho político, acredito que a nossa sociedade seria melhor.
Então, quem sabe um dia eu possa sentar, conversar com a Hanna e trabalhar juntos. Olha aí, já espreitando, a boca tá espreitando aí. Vamos fazer uma campanha. O caminho da galera, já faz aí um portfólio do Guilherme, já procura entender aí onde dá para encaixá-lo e seguir nessa carreira. Eu acho muito bacana. Já de um tempo para cá dá para perceber que a molecada quer estar mais por dentro, né? Quer acompanhar um pouco mais. Ao mesmo tempo que o YouTube dá muita informação pra gente e consegue muitos já desde novos, né, acompanhar um pouquinho, pega às vezes que os pais não têm interesse em acompanhar, pega mais aquele fritinho que tá no chão na hora de votar, né, que é um grande erro. E aí você pega essa molecada que eu vejo cada vez mais crescendo, você vê às vezes num bate-papo, num cafezinho, independente se é direita ou se é esquerda, né? Você vê às vezes muitos bate-papos ali com fruto daquilo que você fala, caramba, meu, nossa, sei lá, se é de direita, nossa, que eu não tinha olhado a esquerda por esses olhos, né? E vice-versa. E isso é muito bom. Isso é muito bom, enriquece muito. Também acho que todo mundo devia ser um pouco mais político, de saber um pouco mais, conhecer um pouco mais. E já desde escola, né? Como a gente falou, empreendedorismo tinha que estar na escola, a parte financeira tinha que estar na escola, né? Isso é algo também que devia estar. Que tem um pouco a ver com o nosso assunto, né? Porque, poxa, o que dá a pessoa ela pegar a arma do pai, né? Ou dos pais, enfim, e ir para a escola com foco objetivo de tirar a vida de pessoas, né? Então, isso é muito, muito pesado, assumo aí que não é um assunto muito mole de falar para mim, mas, poxa, o cara vai lá, tem uns pais ali, no caso o pai que era PM, pegou a arma dele, se preparou ao longo de 2 anos para invadir uma escola, se justificou lá que sofria bullying e tal. Qual a opinião de vocês em cima disso? Você acha que nesse ponto tem sim essa parte política por trás? Ou é a falta de política, de repente, na escola e até mesmo um conhecimento mais profissional ou de repente mais psicológico da escola para essa criança, esse adolescente, de identificar, não, pô, esse menino aqui sofre bullying, esse aqui é muito caladão, né? Tem um perfil que é calado, mas tem outro que tenta brincar e logo é cancelado, né? Como é dito hoje aí pela população ou pelos amiguinhos da escola e se sente excluído. Qual a opinião de vocês diante disso? Posso começar? Eu acho que eu estava até lendo umas reportagens sobre o que aconteceu, de algumas psicólogas, algumas psicanalistas, principalmente, falando que essa fase que esse menino, vamos dizer assim, né, ele passava, que era dos 14 aos 16 anos, é a fase onde a gente mais desenvolve a questão do libido, né? Então, essa questão, talvez, por ter esses casos na escola, de que ele sofria bullying, essas coisas, essa questão da libido dele acabou ficando um pouco de lado, ele acabou deixando-se de lado e talvez, isso no entendimento dela, assim, por cima, né, passando que talvez o prazer que substituiu a libido dele foi o prazer de matar uma pessoa e fez com que ele planejasse. Eu acho que, assim, por mais que nesse caso, né, a gente esteja numa situação de que um filho de um PM, de um policial militar, pegou a arma do pai, talvez não tenha tanto essa questão que vem acontecendo não do forte armamento, mas da liberação, da facilidade da compra de armas que a gente tem no Brasil hoje, talvez isso, neste caso específico, não se aplique. Mas eu acho que é uma coisa que vem aumentando e vem acontecendo muito, mais vezes do que a gente comparar para começar há 10 anos atrás, vem acontecendo com mais frequência por causa dessa liberação que a gente tem, da facilidade com que as pessoas têm de ter acesso a uma arma. Você brilhantemente estava dizendo antes do acesso ao conteúdo de informações que a gente tem no YouTube hoje. Hoje, jovens de 20, 22, 27, 30, 18 anos, sentando numa roda conversando. Hoje a gente tem muito mais conteúdo para poder debater sobre isso. Mas em contrapartida, o acesso ao conteúdo dentro de um YouTube, por exemplo, que a gente tem, não necessariamente ele é um bom conteúdo também. Tem aquele conteúdo que vai fazer a pessoa ser levada para um lado e que comece a planejar esses atentados, planejar essa situação.
Então, realmente, eu acho que o que o poder público, o que as escolas devem buscar a fazer é você ter um respaldo muito maior, você trazer uma visão um pouco mais humana, um pouco mais psicóloga. Hoje, não sei dizer se é obrigatório, mas eu sei que poucas escolas têm uma psicóloga dentro como funcionária. Alguns têm que quando chama por demanda, por exemplo, minha mãe é fonoaudióloga, ela não tem um trabalho fixo numa escola, mas ela presta serviço para várias escolas quando tem algum aluno autista, alguma coisa. A psicóloga, eu acredito, hoje, uma psicanalista que passe por essa mesma situação, de trabalhar apenas sob uma demanda. E seria uma profissão que, no meu ponto de vista, obrigatoriamente a escola deveria ter, e não apenas uma, várias, para que a gente observe essas situações e que não deixe chegar neste ponto. Se tivesse, não sei se na escola tinha uma psicóloga voltada para isso, acredito que não, pelo que a gente está passando, e que se tivesse, não fosse atuada por demanda, ela passasse nas salas, conversasse com os professores, pô, qual que é o aluno que é mais em silêncio, qual que é o aluno que não se manifesta, qual aluno que tem, porque você viu que ele estava com suástica nazista, algumas outras suásticas que eu não me recordo agora, mas não é possível que essa pessoa esteja há 2 anos e não é que não tenha dado algum indício, mas que não tenha nenhuma característica em comum com outras pessoas que também já tenham cometido algo parecido. Então, para você, dentro da escola, devia sim ter ali um psiquiatra, um psicólogo, Com alguém, certeza. um profissional para instruir outros professores Isso. para identificarem dentro da sala de aula Sim. os alunos, aqueles que têm perfis que não condizem de repente com a idade, por conta do libido, né? Tudo que você comentou, ou por conta até mesmo de personalidade. Tá fugindo um pouco ali do que é o comum, né? De uma criança ali, 14, 16 anos, você vê que várias têm padrões, né? A minha vai fazer 3 aninhos, e aí eu acompanho várias psicólogas que dão dicas, e aí você vai acompanhando, você vê que é realmente aquilo, desde quando nasceu, né? 3 meses era tal coisa, 4 Sim. meses era outro, 5 meses era outro, e tem aplicativos hoje que você vê semanalmente a evolução, e de fato é aquilo mesmo, né? Ou seja, existe um padrão aí, né? Claro, tudo que foge daquilo é um alerta. Então, na tua opinião, devia ser assim nas escolas. Sim, eu acho Porque, só rapidinho, Pode porque continuar. para acompanhar todos os alunos, aí eu acho que ou teria que introduzir uma grade específica, que eu concordo, não acho ruim não, tá? Porque hoje a maioria... Emocional. Exatamente, Sem grade. porque, veja, quantos Sim. pais não são divorciados? Cada vez Sim. aumenta mais e mais e mais esse número, né? Então, quanto isso afeta nas crianças, entendeu? Talvez não seria nem a questão de você ter uma psicóloga por sala, mas por exemplo, trazendo já por uma outra questão, a falta de valorização que os professores têm no Brasil hoje. Talvez se a gente não instruísse, mas se o professor é a visão que a escola tem da sala. Se o professor tivesse essa instrução ou tivesse a possibilidade de chegar na escola e reportar, falar, gente, tem padrões, que pega todos os professores, aí todos vão ter, não sei, de uma palestra, um contato, um curso específico para ter conhecimento dessas fases em questões de idades que as crianças, que os adolescentes passam, e quando eles identificarem um comportamento estranho, já tenham para quem remeter para que isso não chegue no ponto que chegou, entendeu? Então, assim, claro, seria que no Brasil a gente vive de utopia, vamos dizer assim. Então, o tópico seria a gente ter dentro da grade uma modificação da grade para que tenha um estudo de psicológico, financeiro, constitucional, que acho que é algo... Porque aqui no Brasil nós somos cheios de direitos, mas temos poucos deveres. Então, assim, isso é algo que eu acho que a gente tem que estudar, mas é uma questão muito maior, muito mais utópica. Então, algo que traria uma eficácia maior e de maneira mais rápida, eu acho que seria isso. Você trazer o MEC, trazer uma obrigatoriedade de ter um psicólogo, de ter um psicanalista, de ter algum profissional relacionado à saúde mental dentro das escolas e instruir, passar instruções para os professores que identifiquem essas questões, para que esses professores reportem aos psicanalistas, aos psicólogos e eles tenham uma forma de lidar com isso. Porque assim, por exemplo, eu sou advogado. A Hannah aqui trabalha trabalha com eleição. Então, assim, nós não temos a capacidade de identificar isso. Um professor também, acredito que não tem a capacidade específica e técnica. Lógico que ele tem um olhar mais humano, diferente da gente. Mas ele também não tem essa capacidade técnica de identificar.
Mas se ele tiver um curso, uma especialização ou alguém que passe para ele esses comportamentos, ele vai conseguir identificar, porque ele tá ali todo dia com aquelas mesmas pessoas, com as mesmas crianças, com os mesmos adolescentes. Então ele vai conseguir passar para reportar para esse lado, para psicólogo, uma psicanalista, uma psiquiatra, que vai conseguir demonstrar e falar, pô, vamos começar a tratar. Ô, fulaninho, vem cá, vamos conversar, o que tá acontecendo com você? Tá com um problema em casa e tal? Porque muitas das vezes também os pais retiram a obrigação da educação e deixam diretamente na escola. E acho que a educação, os professores, né, a escola que vai educar, né? Inclusive, aproveitando, a gente não quer transferir a culpa para nenhum professor, tá? Pelo amor de Deus. É mais uma questão, porque assim como um aluno, ele consegue ter uma menção ali através das notas, né? Assim também é com o comportamento, né, Hannah? Você compartilha também dessa mesma linha de raciocínio? Acha que na escola ali, de repente, já através de uma análise um pouquinho diferente, olhando no todo, né? O professor, ou de repente a escola tendo um psicólogo, um psicanalista, alguém mais próximo, pode até não ser dos alunos, mas dos professores, para ajudá-los a identificar isso, tu acha que poderia evitar ou poderia chegar em algo desse tipo? Olha, eu concordo, sim. Acho que a gente está falando, né, de orçamento público, né? Investimento para os professores, investimento na educação, coisa que foi reduzida até demais. A gente pode até falar isso mais para frente. Mas, para além do investimento, a gente reolhar para a grade escolar. Isso é um ponto, porque aonde está a filosofia, né, que foi retirada, e a filosofia, até por experiência própria, ela é também uma ferramenta, um método de você se conhecer, de você se olhar, de você pensar suas emoções e o seu comportamento, né? Então, a gente não tem mais isso na grade, a gente não tem uma matéria, um momento para você trabalhar a educação emocional, que não dá para contar que as famílias vão fazer isso, porque não vão, porque a gente tem um cenário de país de famílias desestruturadas, e a gente faz o que com isso? A família vai transferir para a escola, porque elas também não sabem lidar com os problemas das crianças, né? Muitas delas, algumas até sabem. Então, a gente não tem mais tanto investimento em arte, em música, em cultura, que também são métodos de você trabalhar suas emoções, de você encontrar prazer em outras ferramentas, ao invés de ficar focado no ódio, focado na raiva, em situações que poderiam passar muito mais rápido, né? Então, a gente está falando, assim, de orçamento, de investimento em cultura, em arte, em olhar essa grade. Então, concordo plenamente com o Guilherme em tudo isso. Os professores também ter mais incentivo para a educação, apesar de a gente saber que as professoras já são muito aguerridas, já vão atrás de conhecimento, mas ter mais ainda e serem bem remuneradas para isso. Não adianta a casa delas tá uma bagunça, as finanças delas estarem bagunçadas, que elas não vão ter cabeça para cuidar de 40 alunos dentro de uma escola pública. E a gente precisa olhar para isso, para a gente ter bons professores. A vida desses professores também precisam estar bem educadas, né? Bem organizadas. E para isso também é um bom salário, sabe? Certo. Concordo. Eu acho que o professor também tem que ser melhor remunerado, como policiais e por aí Isso fora. se a gente quiser que essas professoras e esses professores sejam um canal de start, né? De ficar de olho ainda. Elas já fazem, mas ficar ainda mais de olho, de ter mais sinais no comportamento dessas crianças. Se eu não me engano, esse menino, ele estava tendo acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Porque em algum momento os pais perceberam, né, que ele estava retraído demais, em excesso, né? E aí ele começou a ter um acompanhamento psicológico, e mesmo assim não foi suficiente. Ele já vem se planejando há 2 anos, né? Imagina ali a frieza de calcular isso. E a imagem é muito forte dele entrando correndo, procurando gente, apontando a arma de grosso calibre ainda. Grosso calibre não é, mas grande, aquela com um cano longo. A imagem é bem forte, você para pra olhar e você olha, você não... Se fosse uma imagem passando assim, não parece que é uma criança de 16 anos. Não. Ele tá vestido para. Ele tá trajado, vamos dizer assim. E não sei dizer de altura, mas não é uma pessoa baixa, de uma estatura normal. E assim, sim, deixar bem claro que nem que você falou foi brilhante. Às vezes, na forma de falar, a gente pode... Em nenhum momento a gente tá criticando pessoas, colocando a culpa. Realmente, eu acho que o que passa é que, assim, falta planejamento público para isso. Falta porque... Como a Hannah disse, os professores, eles já estão enxotados de coisa para fazer. Não adianta a gente querer imputar mais alguma coisa para eles, a gente não vai dar condição para eles fazerem isso, para a própria escola fazer isso. Então, o poder é um dever do poder público, disponibilizar no Ministério da Educação. A segurança. Exatamente. Não é algo
que dependa deles. Entendeu? Depois, se eles estiverem tendo um treinamento, se ele trajado especificamente para isso, aí sim é o que a gente possa vir cobrar. Mas hoje chega até a ser covardia a gente cobrar uma coisa disso não é deles. justo. Não é. E aí, até aproveitando essa questão do o acesso, né? O fácil acesso à internet, ao conhecimento, tudo, a gente lá foi comentado que tinha várias ideias nazistas, né? Por trás ali do que ele já vinha, sei lá, vestindo Sim. ou publicando, não sei se ele tinha alguma tatuagem a respeito disso. Essas informações cada vez mais fáceis de ser acessadas, né? E aí, sem controle, porque a internet, muitas das vezes os pais estão trabalhando ali para prover o sustento da família, não consegue acompanhar o filho ali no que ele está fazendo no celular, Realidade da aí maioria, junta... né? Oi? Realidade da maioria das famílias brasileiras. Aí acaba entrando na questão que no caso dele, tinha facilidade da arma em casa, em outras situações ele vai atrás disso, ou até mesmo um empresário, né? Você que advoga para empresário, sei lá, de repente o empresário ele se acha no direito de não, eu preciso ter uma arma, porque eu sou empresário Sim. e tô à mercê, tô exposto, tô com medo, meu blindado já não é o suficiente, eu preciso ter uma arma. Né? E aí, de repente, ali na casa dele, o filho ali que tem pouco acesso aos pais, menos comunicação, cada vez mais celular, e aí fica sabendo que o pai tem uma arma, tem esse acesso à arma, e aí acaba cometendo essas coisas aí absurdas. Vocês acham que isso vai ser cada vez mais comum, essa visão de invasão de escolas? Tudo bem que algumas métricas aí já informam isso. Vocês acham que vai chegar ao ponto de ser como de vez em quando aparece lá nos Estados Unidos, que aqui é arma, né? Lá o pessoal já está indo com metralhadora e tudo mais. Vocês acreditam que isso vai ser cada vez mais comum por conta dessa facilidade do armamento? E aí, junto com isso, eu já quero puxar esse armamento, né? Esse poder de ter uma arma e utilizar ela, tá? Dentro de casa. Então, Versus a internet diminuição... e armas, então. Oi? Internet e arma. Internet, lá do acesso à criança, ao adolescente, de acesso a coisas nazistas, né? Aqueles princípios de ódio, essas coisas aí mirabolantes. Então, a internet para esse adolescente. Aí ele tem um acesso na questão da arma, tá? Aí a pergunta é, o aumento de casos como esse em escolas, né? Qual é a relação que vocês enxergam entre o aumento de casos desse de escola com a diminuição de repente, um latrocínio, ou de repente uma invasão na casa, onde estupra a esposa, mata depois, os filhos e tudo mais. Qual é a relação disso que vocês enxergam? Entendeu? O aumento das mortes em escolas, invasão de escola, cinema, shopping, poxa, recentemente teve a invasão do shopping, né? Matou lá a pessoa, poxa. Então, qual é a relação que vocês fazem entre o aumento disso e a diminuição em outro lado, né? De quem, poxa, eu tô na minha casa e daqui a pouco o cara foi lá, invadiu, além de assaltar, fazer o que queria e ainda matou lá todo mundo. Eu acho que a gente não pode tapar um buraco e abrir o outro. Certo. Então, assim, o número de violência, vamos dizer assim, não especificando para qual lado, o número de violência ele aumentou nesses últimos tempos. Qual a forma dele aumentou? Ter uma relação entre, especialmente, esses atentados específicos e com essas questões de, assim, por exemplo, eu não vou, sei lá, não vou agredir a minha esposa, não vou xingar ela porque eu tenho medo que ela sabe que tem uma arma na gaveta, que ela vai pegar, vai ter como se defender. Eu não acredito muito nesse ponto. Eu acho que é muito mais fácil e muito mais viável o agressor pensar em pegar a arma para cometer algo do que especificamente a pessoa que vai se defender ter a ideia de pegar para se defender isso. Porque quem está pensando em agredir, quem está pensando em já cometer algo é o agressor. O fato dele já projetar, dele fazer esse pensamento futuro de assim, pô, não vou fazer isso porque eu acho que ela vai pegar a arma para se defender. Eu acho que isso não entra. É muito mais fácil ele chegar e pensar assim, eu vou pegar a arma para cometer a minha agressão. Porque ele também, se ela sabe onde está, ambos saberiam onde estaria a arma para defesa. E a questão
esses atentados específicos a escolas, a shoppings, eu acho que já é uma questão mais de saúde mental. É uma questão mais de da gente ter esse problema, um problema mais social, um problema mais de sociedade. Problema, por exemplo, que nem a gente tava falando, um menino de 14, 16 anos já vinha fazendo acompanhamento psicológico, psiquiátrico e não estava resultando sucesso. Por quê? Porque talvez não tinha essa conexão entre psicólogo, psiquiatra com escola, que é onde ele passava com o problema, entendeu? Então eu acho que assim, eu acredito que o número de violência ele aumentou. E então, dependente dos dois lados, eu não vejo uma ligação com o fato de ter uma arma em casa ou na empresa para que a pessoa se defenda. Eu acho que é muito mais fácil essa arma ser utilizada de uma forma agressora do que para a própria defesa. E em contrapartida, essas questões que vêm acontecendo mais atentados, vamos dizer mais, eu acho que é uma questão muito mais social, muito mais psicológica, porque a gente vem, outro dia a gente estava conversando no trabalho da Dona Paulo, estava falando até com a Ive, que ela falou que a pressão social, a pressão psicológica que hoje as pessoas, porque hoje em dia é tudo meta, é tudo de, você tem isso daqui para fazer em tanto tempo, e você é reprovado e aprovado através das redes sociais, de forma muito rápida e de forma muito grandiosa. Você não tem a possibilidade, às vezes, de se defender ali. Porque acontece uma coisa, fake news, acontece algo, uma informação que é divulgada ali, em 5 minutos, já tem 1 milhão de pessoas que gravaram e tiraram o print disso. Então não adianta ser lá com uma ordem judicial e remover isso, porque isso já passou. Então acho que essa questão da sociedade ter, através das redes sociais, através de um YouTube, ter um acesso à informação e talvez não ter um controle de como essa informação é disponibilizada, vem aumentando essa pressão psicológica, essa pressão psiquiátrica, especialmente para as pessoas mais jovens que não têm tanta condição de pensar um pouco antes de fazer, acabam cometendo as coisas um pouco mais no calor do momento, ou às vezes até planejando. Então eu não vejo muito ligação entre esses dois pontos, mas eu acredito sim que se a gente tivesse... É que a gente fala assim, regulamentação das coisas, as pessoas já começam a pensar em liberdade de imprensa, vai cercear, não sei o que, liberdade de expressão, já começa a pensar para esse lado. Eu não vejo por esse lado, eu vejo um lado que você regulamenta, você não tira a possibilidade das pessoas falarem, você só pune quem faz alguma coisa errada. Então eu vejo com bons olhos nesse sentido, e eu acho que a gente tem que também controlar o acesso à informação. Hoje, que nem o YouTube se isenta, por quê? Eu só faço um cadastro se a pessoa tiver mais de 18 anos. Amigo, eu entro na internet, alguém nasceu algum dia. É só eu colocar qualquer data. Eles não fazem essa associação se o CPF é certo, se o nome é certo. Então você não tem esse controle efetivamente. Eles vão lá, dão o método deles para se isentar dessa posição. Mas o controle efetivo não acontece. Ou então eu pego o documento do meu pai, faço o cadastro lá, eu tenho acesso a conteúdos maiores de 18 anos, que teoricamente eu não poderia ter, entendeu? Então assim, eu acho que tem que ter uma regulamentação dessas situações, mas não da forma que você proíba as pessoas de falar algo, mas sim de que você puna quem fale uma mentira ou quem promova conteúdos de ódio, disseminação nazista, disseminação de qualquer coisa que seja contra racista. Você tem que ter uma punição contra isso. Hoje em dia, a pessoa vai escrever uma palavra um pouco mais suspeita, você vê que se ela tem um A, ela coloca um arroba. Então você vê que já tem já tem métodos de você se esquivar desse algoritmo que traz essa proibição. Então se essas coisas não evoluírem para também ter essa noção de que, não adianta eu escrever uma palavra, um palavrão e colocar no lugar do A um arroba. O algoritmo não vai me pegar. Mas, isso em questão social, você tem que ter esse controle também, entendeu? Então, eu penso, mas assim, que tem que haver uma regulamentação da mídia e das redes sociais para que não que você proíba as pessoas de ter acesso, mas sim que você puna quem faça o uso indevido desse meio. Uma pequena mentira o torna mentiroso, né? Exato. Demais. Vou até aproveitar um pouco do começo da fala do Guilherme sobre as questões psicológicas, né? Porque, apesar de a gente não tem um espaço que eduque a sociedade, né? Então, quem educa para a sociedade? A gente acha que é a escola, mas também não é a escola, porque a escola educa para o mercado de trabalho. E aí você fica nessa coisa. Então, a vida em sociedade te educa para a vida em sociedade? Não também. Por quê? Porque a gente está em volta de adultos que
emitem discursos de ódio, né? Então, se a gente não tem a consciência de que a sociedade, né, assim como os indígenas dizem que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança, por que a gente tem essa dificuldade de pensar que a cidade, todo e qualquer adulto, tem sua responsabilidade na educação de toda e qualquer criança, né? Aí a gente está falando do quê? Do fomento do discurso de ódio, onde a gente precisa se limitar dentro da internet, ter um limite social. A partir do momento que eu falo algo que vai interferir na vida do outro, eu já não posso falar. E aí, quem disse pra mim que eu não posso falar? Né? Então, eu tive algumas experiências que me educaram para isso, mas outras pessoas não. Elas tiveram uma educação diferente, elas tiveram poder para falar alguma coisa que interfere na minha vida, né? Então, tá muito desigual a educação, tá desigual as conversas, os relacionamentos, e a gente não tem quem faça esse controle. A gente tem os fóruns extremistas que continuam perpetuando o discurso de ódio, e quem vai derrubar esses perfis? Quem vai tirar eles do ar? Quem vai limitar o que você vai escrever ali, se nenhum cadastro eles pedem para você fazer, sabe? E isso chega para a vida de outras pessoas. E aquilo está alimentando o ódio e a raiva deles. Então, quem vai fazer isso? A gente ainda não chegou nesse patamar de sociedade que consegue alcançar essas barreiras. Eu gosto de trazer um outro ponto para a gente polemizar, mas até pensar um pouco, que é a questão histórica. Nós ainda somos animalescos, né? Se a gente olhar o tempo de humanidade que nós temos, e mexe muito comigo, assim, a questão dos governos não pensarem no relacionamento social. Então, dentro da empresa, dentro de uma prefeitura, dentro da política pública que vai ser implementada, aonde eu penso em cuidar das emoções? Porque se eu olhar para trás, né, dentro da história, eu tenho aí na minha genética, nós temos na nossa genética DNAs animalescos, né, de homens das cavernas, que faziam o quê? Não pensavam em emoção nenhuma, agiam como animais. E nós temos isso ainda. E nós perpetuamos esse comportamento diariamente. E a gente vai fazer o que com isso? Se ninguém parar para pensar, para interferir isso diariamente, a gente não cresce como humanidade. Sabe? Então, acho que esse é um ponto histórico que eu gosto de trazer para a gente repensar em que ponto da história nós estamos e para onde nós vamos. A violência vai aumentar. A gente viu pelas 2 últimas eleições o aumento do discurso de ódio legalizado no país, e isso chancela, isso dá poder para as pessoas, isso chancela o comportamento animal. Isso é, assim, pra mim... A representatividade é tudo, né? Se as pessoas veem alguém em alto escalão que represente elas e que tenha o mesmo pensamento que elas se sentem no direito de proferir isso. Por que eu aqui não posso fazer? Também. Tem que ter um pensamento de um plano de nação, né? Não um plano de governo. Ninguém pensa assim, vou fazer um projeto aqui que daqui a 30 anos o país vai melhorar. Não, o que eu tenho que fazer para daqui a 4 anos eu ser reeleito? Que tipo de sociedade nós queremos em 50 anos? Isso. Mas não, só vai viver de eleição em eleição. Exatamente. Pensamento totalmente errado, onde não pensa no todo, né? Sim. Só está pensando em parte dele, né? Nós tivemos no Papo Empreendedor o Alessandro, que esteve conosco também, e ele falou que ele é psicólogo, e ele, dentro de uma empresa, acompanhando os funcionários, a empresa aumentou, assim, o grau de entrega, Produtividade. eficácia, produtividade, resultados, absurdamente. Absurdamente. E se funciona numa empresa, um país também é uma empresa, né? Então dá para você escalar isso de Eu forma... já vou ter que estar ali dentro daquele lugar, seja a prefeitura, seja uma empresa. Cara, se a minha chefia pensa nos meus problemas pessoais, em como eu tô me sentindo, é óbvio que eu quero trabalhar mais. Então, muitas vezes ele passa mais tempo ali do que na própria casa dele, né? Se ele não tiver um ambiente de trabalho agradável e que dê retorno a ele, qual que vai ser o mínimo esforço que ele vai fazer para estar ali? Ele vai estar ali pelo final, no meio do mês. Muito do que veio acontecendo com o decorrer do tempo, que a gente vai falando, é isso. Muitas empresas começaram a colocar participação em lucro, essas coisas, com esse ideal, né? De você falar, pô, eu vou aumentar, porque se eu aumentar o meu lucro, ele aumenta o PLR dele, ele aumenta a participação dele. Então isso vai fazer ele aumentar a produtividade. Só que não adianta você fazer isso e falar, meu irmão, tô vendo aqui, ó, você tem 100 clientes para fechar esse mês. Isso não vai adiantar, gente. Tem que ser algo de
pensamento troca, né? humano, né? Cashback. Tem que ser uma troca. Exato. Tem que ser uma troca. E falando em produtividade, né? Pra gente aqui continuar entregando um produto de conteúdo aí pra vocês, por favor, se tá gostando, dá o seu like, se inscreve no nosso canal, compartilha com seus amigos. Olha, é rapidinho nosso intervalo, é o tempo de encher uma caneca d'água, fazer um xizinho e voltar que o próximo bloco eu vou entrar o seguinte. Quer dizer, então, que se eu tiver uma arma com acompanhamento de psicólogo, tá tudo bem? Eu posso ter minha arma lá e tranquilo, tá tudo em paz? É essa volta e vamos falar também do tanque de guerra, tá? Não esquecemos não, beleza? Até já! Pensou Doim Motors, 0 e seminovos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade, qualidade extrema, credibilidade. Doim Motors, Doim Motors. Quer comprar seu carro? Shopping The Blue, Senador Feijó 686, Loja Térreo, Santos, fone 3327-8001. Doim Motors. No trânsito somos todos pedestres. Imperium Móveis é sinônimo de tendência, requinte e qualidade. Aqui você encontra produtos diferenciados, tornando o seu lar muito mais atraente e aconchegante. São centenas de itens para você decorar, mobiliar e repaginar a sua casa, disponibilizando diversos produtos à pronta entrega, além de oferecer ideias inovadoras e práticas exclusivas em móveis planejados. Imperium Móveis, trazendo beleza, praticidade e elegância para o seu lar. Conheça também nossa unidade em Praia Grande. O que é oratória? Oratória É a arte de falar em público, de forma estruturada, deliberada, com a intenção de informar, influenciar ou entreter os ouvintes. Mas na Vox, oratória é muito mais que isso. Oratória é subir no palco e encantar multidões. E também usar as palavras para encantar uma única pessoa. É ser claro e persuasivo para ser o novo chefe ou o próprio chefe. É conseguir expor suas ideias e defendê-las em qualquer lugar. Oratória para Vox não é só sobre ser a maior franquia de cursos de oratória da América Latina. E é muito mais que ser uma academia com 80 técnicas e 150 dinâmicas. Oratória para Vox é transformar vidas para que elas transformem seus mundos. Vox to You. Fale bem, não importe a quem, não importa onde. E estamos de volta. Falei pra você, é muito rápido. Deu like, se inscreveu. Maravilha. E temos um comentário aqui no YouTube. O Gabriel Politano. Muito obrigado, Daniel. Deu boa noite aqui, doutores. Ana Luísa. Dulce Helena. Exatamente, perfeito. A mãe do Guilherme. Até colocou aqui, né? Uma psicóloga por escola já ajuda bastante. Isso seria o ideal, mas acho muito difícil acontecer. Eu acho que pelo que a gente bateu o papo, é o que a gente espera, né? Que cada vez mais isso mude, tem que mudar mesmo a parte da escola, né? O que é educado. A gente já vê aí que cada vez mais o EAD tá mais forte, né? Sim. Então acho que tem que ter um complemento, alguma coisa. E a escola devia dar mais atenção para essas, de repente, essas matérias, uma parte emocional, né? Esse tipo de coisa. E a Giovana, que é a tua esposa? Minha namorada. Tua namorada. Pô, já tô casando, Me cara. casando já. Talvez o que falte seja justamente essa atenção
que os psicólogos e psicanalistas conseguem identificar a necessidade de direcionar aquela criança. Ou seja, de fato, né, se tivesse um psicanalista, né, não sei, não cheguei a ver se tem ou não, mas se tivesse na escola, né, um psicólogo, um psicanalista, ou de repente um treinamento, né, não, é muita coisa, não dá, o orçamento não fecha. Então, que não tenha para os alunos, mas que tenha para os professores, para identificarem esse tipo de situação para cada classe, para cada turma, né? Eu acho que já ajudaria bastante, evitaria qualquer coisa. Mas vamos lá, obrigado aí pelos comentários e pode colocar mais aí que a gente adora, tá? Então, ter uma arma em casa com acompanhamento psicólogo. Então, sei lá, eu tenho um acompanhamento de 6 em 6 meses, tudo bem, posso ter minha arma lá, uma coleção. O que vocês enxergam sobre isso aí? Ainda assim, não vai cortar a questão do acesso? Poxa, ou de repente a psicologia não tem que ficar só com quem tem a arma. Também tem que ter com o cônjuge, também tem que ter com os filhos. E aí, de repente, uma aprovação da família, porque tu vai ter isso na tua casa, né, meu? De repente, uma aprovação de um profissional pensando na família, falar, não, atestei, todos estão aprovados aqui. Aí, tudo bem? Vocês acham que nesse ponto, beleza? Ou ainda assim, não? Tem que ficar apenas na mão de quem trabalha com isso, para manter ali a nossa saúde, né? De alguma forma, né? Nossa proteção. Esse seria o mundo ideal, né? Mas que ainda tá bem longe, eu não acredito nisso. Mas qual o mundo Realmente. ideal? Essa estrutura toda para quem vai ter uma arma, isso não vai acontecer. Tá. Né? Não tá nem perto de acontecer. Mas assim, quando a gente fala de um acompanhamento psicológico, depois que ele compra a arma, não vai acontecer, sabe? Mas a forma como foi ampliada, a gente teve quase, se eu não me engano, quase 500% de aumento na compra de arma neste último governo. Vou falar governo porque foi quem liberou, mas no último governo. Então, assim, nós temos aí mais de 1 milhão de pessoas que mal sabiam o que fazer, a gente não sabe que tipo de violência essas pessoas já estavam próximas e agora elas têm uma arma de fogo dentro de casa, né? Então, a nossa responsabilidade agora, enquanto país, é dar um suporte para quem já está armado, né? Ou fazer um outro fomento de desarmamento. Meu pai tinha uma arma em casa e na campanha de desarmamento a gente conseguiu entregar. Isso foi muito bom, deu super certo no país. Mas, por um outro lado, a gente tem a sensação de insegurança. Então, por mais que algumas pessoas vão ter condições de bancar uma arma, outras não vão ter. E aí a gente para de investir na segurança pública, que também foi o que aconteceu. A gente tem uma polícia militar, e principalmente uma polícia civil, sucateada, porque a gente acompanha dentro das delegacias assim, o baixo nível de contingente, principalmente de estrutura para eles trabalharem, né? Então, quando uma coisa beneficia a outra, eu paro de investir na segurança pública, aumenta a insegurança, a sensação de insegurança da população, eles querem armamento para poder se cuidar, né? Mas não é só para se cuidar, porque uma gama de pessoas estão querendo estar armadas, elas querem estar armadas para ferir outras pessoas. Elas não têm condições emocionais, mas ela já está armada. E você vai fazer o quê? Com uma sessão com a psicóloga de 6 em 6 meses, não vai adiantar. Hoje a gente sabe que se você brigar com alguém no trânsito, tu não sabe o que pode acontecer, porque aquela pessoa pode estar armada, né? Então, assim, você não sabe quando acontece, quando a pessoa vai estar bêbada. Então, a gente não sabe. O Guilherme trouxe no começo uma questão de quem vai pensar em pegar a arma primeiro, o agressor ou a vítima? O agressor, sabe? Isso vai acontecer. O filho do agressor vai pegar. Então, a gente começa a formar assassinos porque tem arma de fogo mais acessível ainda. Então, é um problema que não é fácil, não é complexo, ou é muito complexo. Eu não tenho um concordo ou discordo. Eu, particularmente, nesse momento, não tenho, porque eu tenho pessoas que possuem um pensamento baseado na insegurança, né, na sensação de insegurança, e tenho outras, como eu também penso, né, baseados na humanidade. Então, que direito eu tenho de tirar a vida de uma outra pessoa só porque ela me ofendeu? Só porque eu me incomodei com o que ela disse? Só porque eu não gostei do comportamento dela? Sabe? Então, é uma camada social que a gente ainda tá tateando e desconhece, do meu ponto de vista.
Certo. Maravilha, maravilha. E você, Guilherme? Eu concordo muito com o que a Hannah trouxe. Bom, primeiramente, vocês me permitem mandar um beijo pra minha mãe, um beijo pra minha namorada, que eu tô participando. Aproveita. É bom assistir de novo, pra Exatamente. garantir. Mas voltando, assim, eu acho que assim, acho que essa questão de um estudo com a família, ela seria utópica, não acho que é o que vai ocorrer, mas o que eu acho que a gente tem que entender é assim, o principal, o porquê você quer ter uma arma em casa. Cara, me traz um motivo, assim, não é pela simples vontade, eu preciso me defender. Tá bom, mas qual que é o risco que você corre? Começou com os ruralistas, né? Com quem mora no campo. Sim. Que é... Aí você pode até discutir, que eu acho Um que é ponto porque positivo. tinha muita invasão de grileiros, uma série de coisas. Então, assim, sim, concordo. O pessoal do agronegócio, essas coisas. Pô, você quer ter uma arma pra defender a sua propriedade? Demonstra. Pô, se eu ligar pra polícia, a polícia demora 2 horas pra chegar aqui, porque eu moro longe. Pô, aí tudo bem, eu entendo a necessidade. Agora você mora num condomínio que tem portaria pra entrar, que é o próprio condomínio já tem 3 seguranças na porta. Ah, eu quero ter porque eu quero defender a minha casa. Amigo, me desculpa. No meu entendimento, essas pessoas não têm que ter acesso à arma. Porque claramente ali você tá querendo ter acesso para utilizar para outros fins. E se você não é você que tá querendo ter acesso a outros fins, você pode estar pegando para outra pessoa ter acesso ao armamento. Também tem essa questão. Então acho que assim, seria uma questão muito boa esse estudo psicológico familiar, mas eu acho que não é uma questão, no momento, nem necessária. Para ter o controle Real. disso, então vocês acham que assim seria o ideal, mas o controle disso é algo que não tem como. Não, É inviável, é inviável, Não é inviável. Se a gente não tem... Aí falta no orçamento. Se a gente tava conversando que trazer um psicólogo para cada escola já é uma questão que vai inflar o orçamento, e o orçamento e o poder público vai fugir disso, quem dirá você colocar um psicólogo para fazer estudo mental, psicológico de quem tá comprando arma? 1 milhão de pessoas compraram arma. Sim, é uma questão absurda. E a própria ONU já disse que até 2030 a gente não vai ter profissionais de saúde da área de psicologia, por exemplo, suficiente para dar conta da saúde mental. Quem Sim. dirá para quem importar? Não, e além do mais, eu acho que essa questão que a Hannah trouxe também de você ter, por causa da insegurança, eu acho que é uma falha gigantesca do Estado. A partir do momento que você tá terceirizando a segurança. Então assim, tô te dando aí o poder de você ter uma arma de fogo na sua casa, então depois não vem reclamar que a polícia não chegou pra te defender. Cara, isso é um absurdo pra mim. Se você tivesse uma segurança pública eficaz, não teria necessidade de você ter uma arma em casa. Então assim, eu acho que é uma terceirização da culpa de quem está se demonstrando ineficiente pra produzir, pra fazer o que der de direito. Pô, já o Brasil é um dos países que mais paga imposto do mundo, acho que é o 3º ou 4º que mais paga imposto no mundo. A gente deveria ter um mínimo de saúde pública? Temos? Não. Um mínimo de segurança pública? Temos? Não. Então assim, você ainda passar e terceirizar essa questão da segurança pública para os particulares, eu acho que isso é um completo absurdo. Então é o que eu disse, eu acho que uma forma de você não repreender, uma forma de você coibir com que esses atos e o fácil acesso ao armamento aconteça, é você discutir realmente a necessidade de quem está comprando uma arma. Pô, por que você quer comprar? Ah, porque eu quero me defender. Tá, quero defender minha propriedade. Tá bom, mas qual que é o risco que a sua propriedade corre? Ah, o risco que a minha propriedade corre é porque tem muito assalto no meu bairro. Ô, amigo, desculpa, você mora num prédio, você mora numa casa, você mora onde? Demonstra o risco que você tá correndo. Comprova esse risco pra mim, que aí eu te libero o armamento. Porque não dá pra você ser uma coisa assim, quem tem dinheiro, vai lá e compra. Pô, hoje quais são os lugares, é horrível dizer, mas quais são os lugares mais perigosos do mundo? São as favelas. As pessoas que estão lá não têm a mínima condição de chegar e comprar uma arma para defender a sua propriedade. Não tem. Então por que a pessoa que mora num lugar de luxo, num condomínio de luxo, vai ter esse acesso? Sendo que o lugar onde ela olha é a 3 quadras de um batalhão da polícia, tem 4 seguranças armados na porta. Então assim, é uma situação que assim, eu acho que o jeito de você definir e você acabar com que... Não acabar, mas você diminuir, mitigar que isso aconteça, é você ter uma razão fundamentada para você pedir e para você ter uma arma. Porque assim, e ainda acessa uma outra questão que é uma linha muito tênue. Pô, eu tenho a minha arma para defender. Você tem a possibilidade de ter a arma em casa. A possibilidade de você pegar essa arma e dirigir o seu carro, você não tem. Você tem que saber diferenciar a posse e o porte de arma. Então você tem a possibilidade de ter a arma em casa. Pô, não, vou dar uma volta, vou levar minha arma, colocar minha arma aqui embaixo do banco do meu carro. Aí o cara vai, bate no meu carro, não sei o que, vai. Bum, acabou, morre mais um. Uma coisa é você defender sua família, outra coisa é você andar com a arma. Exato. Né? Que aí eu zero chance, na minha cabeça também não entra isso, mas defender a família, eu entendo, claro, tem essas regras todas que podem ser imputadas, né? De fato, poxa, você chega...
Pra tu morar num condomínio que tem 3 seguranças na porta, uma guarita blindada, lá, teu carro provavelmente é blindado. Então você entra com o teu carro blindado. Tem seguranças, de fato, não tem por que ter uma arma em casa. Ontem eu estava conversando com um grande amigo meu, né, o Marcos Lima, um abraço pro Marcos Lima, e a gente estava falando dos impulsos, né, cada personalidade tem um impulso. E a gente falando aqui de armas e tudo mais, e o Guilherme foi lá, antes de entrar no assunto, mandou um beijo pra mãe e tal. É isso que a gente busca, né, mais amor, mais essa parte emocional, mais aflorada do que qualquer outra coisa. Maravilha, show de bola. Como você comentou, né, Renan, o tempo é muito curto, né? Não dá pra gente falar de tudo, infelizmente. Então vamos entrar na parte do blindado, Guilherme? Vamos. Poxa, é um assunto que também a gente está num período onde muitas pessoas até julgaram ou não gostaram da posição do Bolsonaro, ter ido lá na Alemanha, né? E Sim. tudo mais, quando teve aquela questão lá com a Ucrânia, que infelizmente mais uma guerra aí que tá rolando. E aí veio um período onde foi aí feito um consórcio para estar buscando então 98 novos blindados, né? Qual a tua opinião em cima disso? Cara, 5 bilhões, né, de reais que está sendo investido nisso, num país que teoricamente é pacífico, né, meu? Não tem nenhum tipo de alfinetada aqui, alfinetada ali, né? Como é que você enxerga isso nessa questão? 98 blindados, 5 bilhões de reais sendo investido nisso, onde a gente está falando de faltar verba na parte de psicologia, Sim. psicanalista na escola. Eu imagino assim, eu acho que o valor, ele assusta, né? Você ter gastar 5 bilhões com blindados é algo que, assim, a gente tá discutindo em fazer PEC de transição para poder ter um orçamento fora do teto de gastos para poder arcar com questões de demandas sociais. Isso eu acho plausível de você discutir. E eu tava vendo até outro dia um estudo de um jornalista, de um economista da FGV, falando que a projeção para estourar o orçamento do governo desse ano, do último ano de governo, é de 116 bilhões de reais. Ou seja, por mais que esses 5 bilhões possam estar dentro do orçamento, talvez se a gente tivesse utilizado esses 5 bilhões de uma outra forma, não seriam 116 bilhões que seriam estourados do orçamento, e sim 111 bilhões. Então, eu realmente acho assim, eu não sei te dizer se há necessidade. Um pensamento um pouco mais individual meu, que eu acho assim, eu acho que realmente é algo que ele possa ter prometido para a ala que não o elegeu, mas a ala dele, que seriam os militares. Eu acho que pode ter sido algo desse gênero e que ele deveria ter comprado e que ele deixou para a última hora para comprar, porque você não saberia se poderia gastar esse dinheiro com alguma outra coisa, alocar esse fluxo financeiro em algum outro local do orçamento. Então eu acho que foi por isso. Eu acredito assim, um pensamento meu, que foi algum tipo de, não troca de favores, mas algo que ele deve ter prometido, e como ele viu que já perdeu a eleição, não vai ter como arcar com, não vai ter necessidade de arcar com em outro local, ele pegou e cumpriu uma promessa de campanha. Mas volta, é um pensamento meu, exclusivamente meu. Mas eu acho que sim, realmente você poderia ter alocado esses valores em um outro local do orçamento, porque a gente tem outras áreas necessitando desse valor, e que não na compra de blindados, como você mesmo disse. Será que tem necessidade de a gente ter 98 blindados aqui no Brasil, que é um país pacífico, que não se intromete em nada? E será que esses 98 blindados vão ser suficientes para nos defender caso aconteça alguma coisa? Então, eu realmente acho que é um gasto necessário. A pergunta, Hanna, foi o seguinte: a gente entrou nessa questão aí dos blindados, né? Que foi feito um consórcio para adquirir 98 blindados, que vai sair, o custo disso são 5 bilhões de reais, né? E a gente falando da falta de verba, de repente, para poder aprimorar a parte de estudo, a grade escolar, parte de uma psicologia emocional nas escolas. Como é que você enxerga isso, Hanna? Poxa, você tem o conhecimento de, não, realmente a gente precisa de X blindados, porque o que a gente tem já está ficando defasado, ultrapassado. Eu até anotei, né? Poxa, ele anda a mais de 100 km por hora, né? Um negócio ali que tem mais de 30 toneladas. Eu até me surpreendi, eu não sabia disso. Tem autonomia de 800 quilômetros. Eu não sei o quanto que um blindado hoje que o Brasil tem, ele anda, né? Ou a autonomia dele, ou o quanto que ele carrega. Não sei como é que são os assentos, eu estava lendo lá sobre isso, e tem uns assentos que são lá anti-minas, né? Antibomba e não sei o quê.
Tudo bem, por um lado pode ser, mas qual a tua visão, Ana? Você acha que em algum momento você tem esse dado para trazer pra gente? E 5 bilhões. Como é que você trabalharia 5 bilhões de reais hoje? Eu cheguei a pensar nessa questão também sobre ser promessa de campanha, porque não faz o menor sentido você comprar essa quantidade de tanque quando você não tem uma guerra iminente, sabe? Você não tem um perigo iminente para o país. E a gente também não teve investimento em inteligência, quando, para combater a violência que nós temos social, o principal seria investir em inteligência policial, inteligência mesmo, em tecnologia, e isso eles não fazem. O que a gente tem ainda é muito pouco, né, pro que precisamos. Então, a gente coloca esses 5 bilhões na conta de todos os outros gastos desnecessários e também da perda, né? Recentemente, a Miriam Leitão publicou que tem 2 bilhões em vacina com prazo de validade vencido, por exemplo, né? Então, já vai para o lixo, uma coisa que a gente comprou, não foi usado, não foi distribuído no tempo certo e nós perdemos 2 bilhões de reais. Nós tivemos o orçamento para políticas públicas de mulher reduzido em 90%. Nessa última gestão, não foi nem 20% utilizado, e para a próxima gestão, eles reduziram em 90%. Mas a gente também está falando de segurança ali, né? A gente também está falando de saúde, de segurança, de estudos, e mesmo assim foi reduzido esse valor. A gente não teve uma creche levantada, né? Então, as prioridades, quais são as prioridades? Quais foram as prioridades desse governo? Esse é um impacto. Então, para mim, essa compra também é uma promessa de campanha, mas que vai morrer nos seus estacionamentos da vida, porque não são utilizados. Não vão ser utilizados, não cabe para o Brasil nesse momento. Não cabe, não Que caberia. bom, né? Que bom que vai ser Exatamente. utilizado, né? Não Fico caberia. feliz. Não tem nenhum sinal, nenhuma possibilidade nem de guerra civil, como falam, nem de guerra estrangeira. A gente não vai participar do que tem. Então, a gente realmente foi um mau uso do dinheiro público, mais uma vez. Talvez até mais uma forma de você calentar e trazer possibilidades para essas pessoas que, aí sim, já falando que as pessoas que estão em frente dos quartéis, as manifestações são legítimas. Só que você ir para frente de um quartel, pedir para você intervir, para a pessoa vir fechar o STF, fechar o... Se você não se contenta com aquilo, faça uma manifestação, mas não vem me pedir uma intervenção militar, intervenção federal, porque às vezes você nem sabe o que você está falando. Então talvez seja até um ponto de você dar mais e falar assim, nossa, que já tá rolando um papo de que as pessoas já estão insatisfeitas, né? Falando que o Bolsonaro foi lá, se manifestou 48 horas depois e tá em silêncio desde então. O presidente da República tá em um mês de silêncio, 30 dias em silêncio. Isso é um absurdo perante uma nação, entendeu? Então, e o vice-presidente, que era o vice-presidente, teve que se licenciar para sair candidato a senador. Então, realmente, assim, as pessoas que estão fazendo um movimento pró-governo já estão se colocando insatisfeitas. Talvez possa ser também uma manifestação assim, não, a gente tá aqui, ó, tá fazendo, tá se preparando. Porque você vê, eu já vi diversos fake news falando, não, isso aqui é pra gente poder fazer alguma coisa do tipo pra fazer intervenção de não sei aonde. Hoje, o que tem divulgado de fake news somente nessas redes sociais é absurda. Tem muita gente que acha que o presidente eleito não vai assumir dia 1. Acho que não vai chegar até dia 1. Já até para dia 12, né? Porque é um consórcio, né? Isso não é, né? Assim, galera se emociona muito com muitas coisas. Trabalho no mercado imobiliário e quantas vezes eu já passei por episódios onde, olha, vão tomar teu FGTS, vão tomar na... Calma. Mas sabe que eu lembrei de uma coisa também? Esse tipo de compra, ela é assim, essencial para o pensamento político da sociedade, sabe? Quando eu penso em votar em alguém, que aí eu entro um pouco mais na minha área, né? Quando você pensa em votar em alguém, você vota nessa pessoa por quê? Né? E a gente tem visto, muitas das vezes, o eleitor, ele olha um tema, porque aquele candidato é contra X pessoa, é contra X pensamento, é contra X situação. Mas todas as outras pautas que ele vai trabalhar, você não quer saber. Você só quer saber de uma. E o resto não conta mais para o país, sabe? Sim. Então, a nossa forma de escolher um representante ainda é muito ingênua. Muito. Tanto é que, poxa, nessa parte política, né? Você vê, às vezes, a pessoa quer discutir de algumas coisas, mas, cara, foge
de coisas que são muito maiores, né? Sim. Poxa, quer discutir? Beleza. Vamos ver o quanto isso vai influenciar na economia, no saneamento, né? Vamos se aprofundar um pouquinho mais. Mas não, as pessoas estão lá com que algumas coisas passam aí em redes, né? Mas, Nina Silva, boa noite, obrigado por nos acompanhar. E a Daniele Rabelo, Ana Pereira, maravilhosa mulher que impulsiona mulheres na vida pública. Minha irmã e minha amiga. Olha aí que delícia. É sempre legal, né, ter esse comentário do pessoal. A gente gosta bastante e também é uma forma da gente tá entendendo que faz sentido para eles também todos esses comentários. Isso é muito bom. Mais alguma coisa para ser colocado, gente? A gente está chegando aqui ao fim. As anotações que a gente faz acaba... Quem me conhece já sabe, gosto de fazer minhas anotações, acaba que eu não sigo muito elas aqui no programa, mas são assuntos que, se eu fizer mais uma pergunta, a nossa diretoria vai xingar, porque certamente vai extrapolar em pelo menos uns 15 minutinhos, né? Bom, então, Guilherme, onde que a gente encontra você, caso queira bater um papo? A gente vai ter a parte jurídica também, empresarial, como é que faz? Então, a OAB ela não me permite passar meus meios de contato oficiais como advogado. Eu só posso passar o meu meio de contato pessoal. Certo. Meu Instagram é gui.craveiro. Tirar uma dúvida. Isso aí não pode. Aí já entende como captação de cliente. E aqui não pode. Também não pode? Não pode. Ô, OAB, pelo amor de Deus, libere-se. Senhor amado. Não pode. Imagina, tá tranquilo. Arroba Gui.craveiro. Quem quiser pode procurar lá. A gente posta alguns conteúdos lá. Reposta alguns outros conteúdos do meu escritório que também são informativos e não com viés de captação. Bom, gostei muito de estar aqui. Espero voltar outras vezes, poder debater outros temas. Muito obrigado, Ranger. Muito obrigado, Hannah. Muito obrigado, Douglas. É isso. Até uma próxima. E boa noite para todo mundo. Valeu. E Hannah, onde que a gente encontra a Hannah? Pode falar, não pode falar? Como é que você... Por favor, onde que a gente encontra a Hannah? Se quiser bater um papo um pouquinho mais... Olha, eu tô querendo me candidatar aí a político, como é que eu faço, Hannah? Me encontra principalmente no Instagram, Movimento Elas na Política, e no @eu.hanapereira. Pode me encontrar nos dois perfis, que a gente conversa sobre os mesmos assuntos, principalmente sobre o processo eleitoral, sobre o pensamento político, sobre estratégia, sobre formação, sobre tudo que for necessário, né? Então, essas são as redes e quero também agradecer o espaço. Boa noite a todos. Obrigada, Guilherme, pela parceria aqui na mesa. Obrigada, equipe também. Legal. Só soletra para mim o Hannah. H-A-N-N-A. H-A-N-N-A Pereira. Exato. Show de bola. E para quem quiser encontrar o Ranger, @grupo.ranger, para falar do setor imobiliário, setor de seguros, consórcios, só entrar em contato conosco. Bom, esse aqui foi mais um programa do Politizando, Polemizando. Agradeço também a oportunidade. Não sou eu quem gravo, né? O pessoal que grava aí, um beijo para todos eles. Mas hoje aí acabou aparecendo essa grade aí pra gente fazer. Então, com muito prazer, eu venho aqui, faço, gravo, sempre que precisar. Então, muito obrigado. Até a próxima quarta-feira. Uma boa noite. Sucesso para todos. Até mais.